Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural. Bem, meu nome é Waiken e hoje nós vamos falar sobre hermetismo, propriamente dita transmutação mental, tá? Sobre a primeira lei do hermetismo. Então, se você gosta desse tema, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você ainda não ativou o seu sininho, ative o seu sininho de notificações para você nunca perder as novidades aqui do canal. Tudo bem? Então, vamos lá e bora pro vídeo. Hoje a gente vai conversar, sobre transmutação mental. Então sejam muito bem-vindos a esse momento, a essa aula, a essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? E que vocês prestem bem atenção no que a gente vai conversar hoje, porque talvez isso pode decidir, se vocês compreenderem bem, isso pode decidir a maneira como vocês irão enxergar o mundo, a maneira como vocês vão praticar a magia, tá bom? Vamos falar então sobre a transmutação mental, tá? Para primeiro a gente entender, o que é transmutação mental, a gente tem que entender o que é a mente, A gente tem que entender o que é a transmutação, A transmutação, ela é a passagem de um estado para outro. Transmuto, eu transformo, de maneira móvel, Então, transmutar, eu estou transmutando, eu estou transformando algo que era X em Y, ok? Para a gente entender isso, a gente vai recorrer a alguns ensinamentos herméticos, tá? Em alguns ensinamentos herméticos, e aí a gente vai entender melhor. Para quem ainda não conhece, pessoal, o hermetismo, ele é uma vertente, ele é um segmento, uma filosofia, tá? Não é uma religião. E ele diz que ele foi criado, ele foi criado por Hermes Trismegisto. Para quem não sabe, Hermes Trismegisto foi um dos maiores sábios desse planeta. Há quem diga que ele era um grande mago, tá? Um grande filósofo, uma grande pessoa. E ele foi responsável pelos ensinamentos herméticos. Por isso, hermetismo, vem de Hermes Trismegisto. E Trismegisto, o que é isso, Trismegisto? Significa 3 vezes 3. 3 vezes iniciados, por assim dizer, na verdade. Então ele foi 3 vezes iniciado, ou seja, para ser iniciado precisa de muito conhecimento, Para ser 3 vezes iniciado ainda, então precisa de um conhecimento muito vasto, E o Kybalion, que é um dos principais livros, existem vários, Corpus Hermeticum e etc. Existem muitos, Hoje a gente vai tratar desse livro, e ele é a respeito aí, dos princípios herméticos. Ele fala sobre os princípios que regem o nosso mundo, o nosso universo, É correto falar que os princípios herméticos, que as leis herméticas, elas regem o todo? Não, E a gente vai entender isso hoje. É correto dizer que o universo é o todo? Não, porque existem vários universos. Então, se um universo fosse o todo, ele não seria o todo. A gente vai conversar sobre isso também. Existem muitas coisas interessantes. Essa é uma linha de estudo que eu estou cada vez mais me aprofundando. Já comecei a estudar há uns 3 anos, uns 2 anos já. Isso é
transcendental, é transformador para quem começa a estudar, para quem começa a entender. Nós vamos aplicar aqui, vai ser algo aplicado, não vai ser algo só teórico, uma coisa teórica. Mas como eu transmuto a mente, como eu como eu mudo, como eu transformo, como eu mudo essas minhas sinapses cerebrais, por exemplo, como é possível, né? A gente vai entender. Eu espero muito que vocês consigam entender aqui com a gente hoje, tá? Então, começando aí o nosso assunto. Em alguns momentos aí eu vou beber água porque minha garganta tá seca, tá? Por causa do tempo. Então, tranquilo aí, tá? Como que eu vou entender tudo isso? Eu preciso entender como esses ensinamentos chegaram até mim. Como esses ensinamentos do Kybalion, como esses ensinamentos de Hermes Trismegisto chegaram até nós, né, nos dias de hoje. Bom, no Kybalion eu vou estar colocando aí para vocês, tem uma frase, um poema escrito por Edward Carpenter, né? E ele diz o seguinte, pessoal: não deixeis apagar a chama mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa chama divina, ou essa divina chama, né? Pessoal, o que isso quer dizer? Né? Isso é algo surreal, né? Parece algo... Passo por esse poema aqui, eu nem sei o que quer dizer, mas é algo completamente complexo. Se a gente for parar para pensar, isso que ele fala aqui, não deixeis apagar a chama divina, divina chama, que se manteve acesa de século em século, nessa escura caverna. O que é essa escura caverna? Nosso mundo, nosso planeta. O que é essa escura, né? Porque a caverna é nosso planeta e essa escura são tempos obscuros, são tempos difíceis, né? Onde o conhecimento não é bem visto. Antigamente, os hermetistas, né? Existiam ordens completamente fechadas. Os hermetistas, eles eram também alquimistas, né, astrólogos, e eles ali tentavam transformar a prata em ouro, né? Então transformar a prata em ouro. E ali eles ficaram como sendo alquimistas, porque se eles dissessem que era filosofia ou se era algo misterioso, eles seriam mortos, né? Seriam caçados por bruxaria até. Bom, então, obviamente, os hermetistas, os alquimistas, eles não queriam naturalmente transformar a prata em ouro. Eles queriam entender essa ideia de transmutação. É essa ideia de transmutação que nós queremos trazer hoje aqui para a gente conversar. Essa transmutação, essa ideia, né, que os hermetistas tinham, e eles colocavam lá a prata e tentavam transformar em ouro, era para camuflar realmente o que eles estavam realmente estudando, né, que era a filosofia. Então, essa escura caverna são épocas obscuras onde o conhecimento, a filosofia, era perigosa, né? Principalmente para os templários, para a igreja ou para outras pessoas, para governadores, etc. E foi sustentado, né, como o poema diz, por puros ministros do amor. O que é isso, puros ministros do amor? São pessoas, talvez como você, talvez como eu, estejamos em busca do conhecimento da evolução espiritual. Qual que é esse amor? Esse amor é o conhecimento.
por puros ministros do conhecimento, por puras pessoas, por pessoas que buscam, que manejam, que ministram esse conhecimento, esse amor ao conhecimento, né? E aí mais embaixo ele fala: não deixeis apagar essa chama divina, essa divina chama. Por que isso? Como que esses conhecimentos chegaram? Quer dizer, alguém teve que esconder isso, as 7 chaves, alguém teve que não deixar ser encontrado. Você sabe que várias partes do Zohar, o Zohar é um compêndio de vários ensinamentos, né? Muitos herméticos, inclusive. Muitas pessoas que estudam Kabbalah estudam Zohar, que é um ótimo livro, de extrema complexidade de compreensão, mas é um ótimo livro. O que acontece? Várias partes do Zohar foram destruídas. O que a gente tem hoje são indícios, são pouco. Tem bastante, mas é quase nada comparado com o que foi destruído. Livros de Platão, Sócrates, muitos foram destruídos com o tempo. Então, o que nós temos hoje, inclusive, o que seria? Quem seria Platão para nós hoje se essas pessoas não tivessem, né, escondido isso? As 7 chaves não tivesse trago isso, mantido essa chama acesa até hoje, mantido isso até hoje aceso. Como que essas pessoas mantiveram isso? Pelo amor, porque foram ministros desse amor ao conhecimento. Isso nós precisamos ser, porque talvez nós podemos passar por uma era obscura, e muitos passam por essa era obscura, e nós precisamos carregar esse conhecimento e passar esse conhecimento adiante, passar a tocha, passar a chama adiante, né? Isso compete a nós, né, jovens, a fazer isso. Então, a primeira frase para começar aqui, não deixeis apagar a chama, não deixa apagar a chama do conhecimento dentro de vocês, pessoal, não deixa. É algo extremamente importante para a nossa vida, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. Bem, o que é, né? O que seria então esse conhecimento do que a gente está falando, né? Transmutação mental, né? A gente vai falar então sobre o capítulo 3, né, do Kybalion, que fala sobre a transmutação mental, e ele começa assim: a mente, tão bem como os metais e os elementos, podem ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é a arte mental. Quem você está me falando que tudo está no mental? Sim. E a gente vai entender pela lei da correspondência isso, que a gente tratou na outra aula. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Mas hoje a gente vai focar bem mais na lei do mentalismo, tá? E o que é esse mental, né? O que é esse mental tão falado, né? O que é a nossa mente, né? O que seria isso? Então, a gente vai falar sobre o todo. Porque um dos ensinamentos da lei do mentalismo ele diz assim, o todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira lei do mentalismo, né? Então, qual que é a primeira lei do mentalismo, né? A primeira frase, o axioma, a máxima do mentalismo é: o todo é mente e o universo é mental. O todo é mente. O que é esse todo? Já pararam para pensar nisso? O que é esse todo que tanto Kybalion falam? O todo, pessoal, ele é o todo.
O universo é o todo? Não. Os universos são o todo? Não. Baseado na lei hermética, nessa lei hermética, nós começamos a entender que todos nós, seres, planetas, tudo que existe, não é o todo. Por quê? Porque o todo não morre. O todo não envelhece. O todo não tem início e não tem fim. Tudo que tem início e tem fim não é o todo. Nosso planeta teve um início e ele terá um fim. Você e eu teremos um fim, porque tivemos um início. O todo é algo extremamente superior e ele diz, essa lei, que o todo é mental. O todo ser mental quer dizer que o nosso universo não pode ser o todo porque ele não é baseado na mentalização. O nosso universo não mentaliza. É o todo que mentaliza para o nosso universo. Nós podemos entender o todo como a grande deusa aqui na bruxaria. A grande progenitora de tudo que absolutamente existe. Ela deu origem a tudo. Só que esse tudo que veio do todo não é uma parte. A gente gosta muito de falar isso, que a grande deusa é uma parte, né? Ela doa uma parte e aí e aí vem a Terra. Ela doa outra parte. Não, porque aí ela não seria o todo, ela seria o todo. Ele não pode ser subtraído, ele não pode ser multiplicado, né? Isso não é o todo. O todo, ele é mental. Então, essa lei do hermetismo que rege o nosso planeta e tudo que existe, ela diz que o todo, ele é mental, ele é projetado. Tudo que existe é uma projeção de um ser superior. E você sabe o que é isso? Projeção mental? Fazer algo mental se materializar? Magia. Nós praticamos magia. E por isso que existe essa lei da correspondência, que aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, baseando-se nessa lei, segunda lei da correspondência, ela diz que faz a analogia que se esse o todo pode ser mental e é mental, nós podemos também ser mental, porque essa lei da correspondência ela existe. E essa transmutação, essa transformação do que é mental para o que é material, ela é de suma importância na vida de um bruxo, para fazer se materializar aquilo que ela quer. Aquilo que ela deseja, de estado em estado, né? Como a gente falou, de um lugar para o outro, de matéria para matéria. Então isso é a base, né, do nosso conhecimento, da nossa trajetória. A gente costuma muito dizer que o universo ele foi criado, e ele foi criado, mas ele foi projetado, ele foi uma projeção de uma mente, de uma mentalização, de um todo, de o todo superior. Esse todo a gente pode entender como a grande deusa, mas baseado na lei hermética, fica incorreto falar que eu já vi muito escrito isso, que das lágrimas ou das lágrimas de um certo Deus nasceu os rios. É lindo pensar assim, mas aí não seria o todo. Ele não seria o todo, porque como eu posso ser o todo, né? Eu sou completo, eu tenho duas mãos. Se eu arrancar essa mão, da minha mão, transformar uma Terra, um planeta Terra, eu posso ser o todo? Não, porque eu não estou completo. Eu desmembrei algo para criar algo. É isso que nós precisamos entender quando a gente faz magia.
Lógico, existe um gasto energético, mas nós não podemos deixar que quando nós fazemos a magia, quando nós praticamos magia, nós deixamos que esse algo subtraia da nossa vida, que a gente fica sem essa energia para sempre, porque a gente não pode ficar. Mas, Waiken, você não é o todo. Nós não somos o todo, mas nós somos correspondentes a ele. Então nós podemos sim projetar, nós podemos sim criar, né, magicamente, sem que aquilo nos cause um mal, por exemplo. Quando existe a gravidez, e aí a gente vai entrar na lei do gênero, mas eu nem vou entrar muito nisso. Quando o esperma se junta com o óvulo e ele se forma um ser vivo, a mãe está deixando uma parte dela, o pai está deixando uma parte dele, né? Para criar algo. E aí eles poderiam ser o todo, porque eles criaram algo, eles projetaram algo, né? Não, porque eu estou subtraindo de alguém. Então eles não podem ser o todo, porque eles não estão completos. Algo foi extraído deles. Por isso que a elevação espiritual, por isso que os deuses são extremamente ilógicos materialmente falando. A gente não consegue entender porque eles são projeções. Eles são reais? São reais. Né? Existe a realidade nisso. Porém, eles são mentais. São projeções mentais. Né? São emanações através do mentalismo deste o todo. Né? Então, baseado nisso, pessoal, a gente tem aqui uma classificação, né, do todo no capítulo 4, tá, do Kybalion. Ele diz assim: sob as aparências do universo, do tempo e do espaço, da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, ou seja, onde tudo se fundamentou. Onde tudo se fundamenta? Em quem criou tudo isso, né? A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma e etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ser, né? de uma existência. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre há uma realidade substancial. Esta é a lei. Então, sempre há uma realidade substancial, algo que seja real. Então, o todo, ele é real. Os seres espirituais, eles são reais. Mas aí que vem a lei da correspondência. Eles se conectam com nós, conseguem nos influenciar positivo ou negativamente, porque eles são mentais e nós também somos mentais. Somos seres que projetamos, que mentalizamos as coisas e atraímos e expurgamos, né? Então, nós somos capazes de transmutar nossa mente. Existem sinapses cerebrais no nosso cérebro. Se nós abríssemos aqui e fôssemos analisar com um equipamento especial, tá? Não é se eu abrir o cérebro vai sair um monte de choquinho, mas existem impulsos eletromagnéticos, né? Impulsos elétricos, vamos dizer assim, impulsos elétricos neuronais, né? Dos neurônios, que fazem a gente pensar da maneira que a gente pensa.
tá? É aquelas pessoas que falam, eu nasci assim, eu sou assim, por quê? Porque essas sinapses, elas fazem a pessoa pensar dessa forma. Bom, basicamente aonde? No sistema límbico do nosso ser. Tá? Nós temos todos os córtex, pré-frontal, lateral e tal. Nós temos giros no cérebro. E lá dentro do nosso cérebro existe uma área que chama sistema límbico. Essa área é a nossa área das projeções, é a nossa área que a gente projeta as coisas, que a gente é criativo, né? Então ele é muito responsável por isso. Há um certo tempo, eu mudei de casa, há muito tempo atrás, né? Na verdade, eu mudei de casa e eu saía da minha escola, isso no ensino fundamental, eu saía da minha escola e ia sempre para minha casa. Quando eu mudei de casa, né, na primeira semana eu tive muito problema, porque eu saía da escola, eu sempre fui andando até a escola, eu saía da escola e ia a pé até a minha casa antiga. Por quê? Você tem transtorno de atenção? Não, isso não é transtorno de atenção. Já viu aquelas pessoas que cortam o cabelo, que tem aqueles franjões assim, tinha aqueles franjões, os emos de antigamente, as pessoas que era gótica e etc, colocava aqueles franjões aqui, aquela franja enorme, né? E aí ficava assim, ó, não era? Chacoalhando a cabeça. Essas pessoas depois que cortam o cabelo, continuam chacoalhando a cabeça, virou tique, né? A pessoa fala que é tique, que acostumou, né? Então o meu costume de ir da minha escola para aquela casa antiga fez que quando eu mudei de casa, esse meu costume, essa minha sinapses cerebrais, esse meu pensamento límbico, essa minha percepção fazia com que eu fosse, né, novamente para aquela casa, porque eu acostumei. Existem pessoas também que são extremamente negativas. E existem outras que são extremamente positivas. Já viu aquela pessoa que no velório está contando piada? São extremamente positivas. E existem pessoas extremamente negativas, que nada vai dar certo, sempre diz. Por quê? Nós acostumamos a direcionar essas sinapses cerebrais dessa forma. Não estou falando quimicamente aqui, estou falando eletricamente. Tá? E isso cria caminhos diferentes no nosso cérebro, né? Esse é o caminho como eu sempre vou, né? E eu preciso transmutar este caminho para esse lado. Primeira coisa, quando eu quero fazer um ato mágico, eu preciso primeiro acreditar que ele é real, né? Se eu não acreditar, ele não vai acontecer. Né? Então eu preciso transmutar. Quando eu transmuto a minha mente, a transmutação mental, quando eu transmuto isso e torno realidade, eu consigo praticar coisas inimagináveis dentro da magia, tá? Um ponto muito importante que eu queria dizer com vocês, aqui ó, a transmutação, pessoal, é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte de transmutação dos metais. Isso fica no capítulo 3, tá? Do Kybalion. Particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra. É mais do que claro que a transmutação, então, ela é algo essencial para a nossa vida na magia, né? A transmutação é algo extremamente complexo, não é tão fácil, tá? Mas exige um certo querer, tá? Então, quando a gente fala na primeira lei, dizendo assim, o todo é mente e o universo é mental, isso significa que o mesmo universo, né, que a gente vive,
ele pode ser transformado, tá, por um ser que é mental como eu, né? Ou seja, eu transmuto, eu transformo, eu posso transformar as coisas ao meu redor. Não estou dizendo aqui que a gente vai sair, né? Não é assim que funciona, mas transformar as situações, transformar os pensamentos, as emoções. Primeiro você precisa entender o quê? Que isso é real, que você consegue transformar essas sinapses cerebrais, transformar esses caminhos, né? Como eu tive que transformar de, olha, não é aqui que eu moro na outra casa e agora eu vou para outra casa, né? Então eu mudei a sinapse, a maneira como eu penso. Diga aí com você mesmo, eu quero que você diga aí agora com você. Eu sou capaz. Diga de novo, eu sou capaz. E diga de novo, eu sou capaz. Você é capaz. Nós todos, nós somos capazes de alterar a natureza das coisas, de alterar alguém que está doente e transformar essa pessoa em uma pessoa melhor, né? Ou curada até. Ajudar o outro, né? Ver alguém passando por necessidade e transmutar essa situação em outra situação, né? É preciso que você queira transformar. Querendo transformar, é preciso que você tenha em mente que essa lei é de cima para baixo e de baixo para cima. Se o todo fez tudo o que conhecemos através de projeção mental, através de magia, através de translocação de energia de um lado para outro, para o mundo externo, né? Então isso é muito importante a gente entender. E, pessoal, uma forma, né, de entender, né, essa coisa do todo e tal, o Kybalion diz também o seguinte, que na sua essência o todo é incognoscível, ou seja, é muito difícil de entender, de ter funções cognitivas para isso. É muito difícil e, quer dizer, é impossível de entender, né? Ele diz aqui assim, ó, o todo é tudo o que é real, tá? Nada pode existir fora do todo, porque, do contrário, o todo não seria mais o todo. Por isso que eu digo, nós somos parte, então, de uma consciência, todos os seres, inclusive as entidades, né, e muitos deuses hierarquicamente abaixo, são parte de uma consciência que engloba tudo, exatamente tudo, galáxia e tudo, porque ele é o todo. Nada existe fora dele. Então, porque nasceu... a Wicca, né, diz muito sobre que a união do Deus e o Deus, né, fez... existiu uma explosão, né, de energias, né, que deu origem a tudo que nós conhecemos. Não deixa de estar errado, porque toda essa construção foi uma explosão realmente de energias, mas do todo, né? O todo fez. Então, o que é esse todo, Erickson? É uma divindade? Sim, é o Criador, a Criadora, o Criador, como vocês queiram chamar, né? De tudo que existe. Então, nós somos um englobamento de tudo isso. E eu posso, você pode, assim como o Criador, né? Como nós, criaturas, podemos então executar essa ideia de mentalização. Então o Kybalion deixa isso muito claro pra gente. Nós podemos transmutar, né, um pensamento em outro. Nós podemos transmutar aquele pensamento que me deprime em um pensamento que me alegra. Sabe qual que é o primeiro passo? Eu estava conversando com uma amiga psicóloga. Sabe qual que é o primeiro passo para superar uma tristeza, um trauma? É transformar esse trauma em ódio, esse ódio em euforia e essa euforia em alegria.
Isso já é conhecido pela ciência da psicologia, né? E eu não sou ninguém para falar disso porque eu não sou psicólogo. Mas eu sei que se nós entendermos que nós podemos executar, né? Porque você é ser mental, você mentaliza, né? Aí sim a gente vai conseguir transmitir aquilo que a gente quer e nunca deixando a chama se apagar, sempre transmitindo essa chama para outra pessoa, esse conhecimento, né? É a primeira prática, eu pretendo fazer a prática de todos, né? Não é a prática, mas é um conhecimento aplicado, né? Onde vocês irão agora, a partir desse vídeo, começar a prestar atenção que vocês são mentalizadores. Você não vai conseguir fazer nenhum banimento se não mentalizar o banimento. É a mesma coisa de se eu não mentalizar aqui, ó, só tô pegando uma água, bebendo, e aí? Cadê a sua mentalização? Né? No meio de um ato mágico eu preciso mentalizar, eu preciso transmutar, eu preciso imaginar que aquele círculo mágico está pegando fogo, né? Imaginar não, também, e visualizar que aquilo está totalmente tomado de fogo em volta. Exercício, isso é um exercício. Lembra aquele negócio que eu postei aqui de ficar circulando, né? E ver o rastro energético que o meu dedo faz. Olha lá, ó, o rastro energético que o meu dedo faz. Isso é transmutar, é você visualizar. É necessário que você transmute a sua maneira de pensar no seu dia a dia. Entra dia e sai dia e você quer evoluir, mas não sabe como. Transmute essa ideia, mude essas sinapses cerebrais que te deixam empacado onde você está. Como? Praticando, né? A meditação ela é um ótimo componente, um ótimo auxiliador. Mas eu indico para vocês, deem uma lida nesse Kybalion, tentem entender esses sentidos da vida, essas explicações que regem todo o nosso universo. Tá? Primeiro exercício prático de mentalização. Fechar o olho, imaginar que você está em uma floresta tranquila e calma, tá? Você vai deitar no chão, tá? Vai deitar no chão e vai mentalizar que você está passando, vai visualizar, vai mentalizar que você está passando a mão na grama. Tá? Você não está na grama, você está no chão da sua casa, no máximo num tapete com um fiapo, né? Mas você vai mentalizar isso, tá? E vai se sentir neste lugar. Vai ter um momento para você e vai se sentir neste lugar aí, totalmente tomada por natureza. Sai de todos os pensamentos. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho, eu tenho mercado para fazer, eu tenho coisas para fazer, tenho um banimento. Não. É um momento para você transmutar, transformar, se sentir, se translocar e se transmutar para outro lugar. De situação, em uma situação onde você está totalmente desequilibrada, para uma outra situação onde você está deitado numa grama e se sentindo muito bem, passando a mão na grama, sentindo tudo aquilo em sua volta, observando cada toque, cada momento. É só assim que começa a existir a evolução. Não há outra forma de começar evolução sem entender essa ideia de mentalismo, né? E olha, um dos princípios mais importantes nem é esse. Existem princípios muito mais aprofundados. Aliás, esse é um princípio muito importante, mas não é o mais importante da nossa vida, né? E nós precisamos entender que só com o mentalismo nós fazemos muita coisa. Só com o acender de velas de maneira correta, nós conseguimos praticar e fazer muitas coisas. Tá? Lógico, existem os rituais que nos ajudam muito, mas com essa ideia de mentalizar aquilo que você consegue, aquilo que você projeta, né?
aquilo que você imagina e transforma, né, você vai conseguir muitas das coisas. Tá, pessoal? Então essa foi mais uma conversa aí para a gente entender mais sobre essa questão do mentalismo e conseguir aplicar e praticar isso no nosso dia a dia. Então, eu pretendo aí tentar, não sei se vai dar certo, se vocês gostaram, comentem aí se é interessante continuar essa jornada. Esse é o primeiro mentalismo, existem 7, né? Se vocês acham legal, a gente vai comentando aqui, eu vou postando os vídeos, não precisa nem ser aula, mas se vocês acham legal e gostam, né? A gente pode continuar a entender esse todo o nosso universo, esse o todo. Tá? Então saibam que nós fazemos parte de o todo, de um todo. Nós não somos parte, entendeu? Nós somos parte dele, nós somos uma parte, nós somos ele, né? O todo nos projeta e nós fazemos parte dele, mas nós não somos uma parte que foi tirada dele. Porque se nós fôssemos uma parte tirada desse todo, esse todo não seria um todo. Ele seria algo incompleto e não seria algo perfeito como é. Tá? Então, esse todo, essa consciência superior, ela é correspondente a nós. Nós não somos superiores, mas nós podemos, né, fazer inúmeras coisas baseado somente nesse entendimento. O todo é mental e o universo, né, pode ser regido pelo todo. E se nós entendermos que se eu reger o todo, se eu reger o universo, eu consigo fazer das mais maravilhosas coisas, se eu conseguir entender isso, eu farei tudo aquilo que eu desejar. Né? Tudo aquilo que eu quiser estará nas minhas mãos. Mas é preciso praticar, é preciso entender tudo isso. É preciso fazer tudo isso ser real na sua vida. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá aquela força pra gente. Abençoados sejam, gratidão por ter ficado até o final e eu espero que esse vídeo tenha mexido com você, mexido com essa ideia, que você tenha entendido tudo sobre esse o todo que é maravilhoso, magnífico e às vezes muito incompreensível, não é mesmo? Então, mas se você gostou, não deixe de passar essa informação, não deixe essa chama se apagar, a chama do conhecimento está em suas mãos, não depende de você lastrar essa chama, esse conhecimento para os seus amigos e familiares. Tudo bem? Conto com vocês, gratidão e abençoados sejam. Tchau, tchau!